Lei 8.443 dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Natureza, competência e jurisdição. Capítulo 1. Natureza e competência. Artigo 1º. Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta lei, inciso 1. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade, de que resulte dano ao erário. Inciso 2. Proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas casas ou das respectivas comissões, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades dos poderes da União e das demais entidades referidas no inciso anterior. Inciso 3. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República nos termos do artigo 36 desta lei. Inciso 4. Acompanhar a arrecadação da receita a cargo da União e das entidades referidas no inciso 1 deste artigo, mediante inspeções e auditorias, ou por meio de demonstrativos próprios na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 5. Apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida no regimento interno, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 6. Efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o parágrafo único do artigo 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos respectivos recursos. Inciso 7. Emitir, nos termos do parágrafo 2º do artigo 33 da Constituição Federal, parecer prévio sobre as contas do governo de território federal, no prazo de 60 dias, a contar de seu recebimento na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 8. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades, inclusive as de ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente. Inciso 9. Aplicar aos responsáveis as sanções previstas nos artigos 57 a 61 desta lei. Inciso 10. Elaborar e alterar seu regimento interno. Inciso 11. Eleger seu presidente e seu vice-presidente e dar-lhes posse. Inciso 12. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos ministros, auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, dependendo de inspeção por junta médica e licença para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses. Inciso 13. Propor ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos dos ministros, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 14. Organizar sua secretaria
na forma estabelecida no regimento interno e prover-lhe os cargos e empregos, observada a legislação pertinente. Inciso 15. Propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções do quadro de pessoal de sua secretaria, bem como a fixação da respectiva remuneração. Inciso 16. Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma prevista nos artigos 53 a 55 desta lei. Inciso 17. Decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no regimento interno. Parágrafo 1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Parágrafo 2º. A resposta à consulta a que se refere o inciso 17 desse artigo tem caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. Parágrafo 3º. Será parte essencial das decisões do Tribunal ou de suas câmaras. Inciso 1. O relatório do ministro relator, de que constarão as conclusões da instrução, do relatório da equipe de auditoria ou do técnico responsável pela análise do processo, bem como do parecer das chefias imediatas na unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 2. Fundamentação com que o ministro relator analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. Dispositivo com que o ministro relator decidirá sobre o mérito do processo. Artigo 2º. Para o desempenho de sua competência, o Tribunal receberá, em cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações e outros documentos ou informações que considerar necessários, na forma estabelecida no regimento interno. Parágrafo único. O Tribunal poderá solicitar ao Ministro de Estado, supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente, outros elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. Artigo 3º. Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. Capítulo 2. Jurisdição. Artigo 4º. O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Artigo 5º. A jurisdição do Tribunal abrange: inciso 1. Qualquer pessoa física, órgão ou entidade, a que se refere o inciso 1 do artigo 1º desta lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Inciso 2. Aqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Inciso 3. Os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer modo venham a integrar provisória ou permanentemente o patrimônio da União ou de outra entidade pública federal. Inciso 4. Os responsáveis pelas contas nacionais das empresas supranacionais
de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 5. Os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público ou social. Inciso 6. Todos aqueles que devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei. Inciso 7. Os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal e ao município. Inciso 8. Os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 9. Os representantes da União ou do poder público na Assembleia Geral das empresas estatais e sociedades anônimas de cujo capital a União ou o poder público participe solidariamente com os membros dos conselhos fiscal e de administração pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das respectivas sociamento e fiscalização. Capítulo 1. Julgamento de contas. Seção 1. Da tomada e prestação de contas. Artigo 6. Estão sujeitas à tomada de contas e, ressalvado o disposto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos 1 a 6 do artigo 5º desta lei. Artigo 7º. As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo anterior serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada ou prestação de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas em instrução normativa. Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas a que alude este artigo, devem ser incluídos todos os recursos orçamentários e extra-orçamentários geridos ou não pela unidade ou entidade. Artigo 8º. Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso 7 do artigo 5 desta lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. Parágrafo 1º. Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando o prazo para cumprimento dessa decisão. Parágrafo 2º. A tomada de contas especial, prevista no caput deste artigo e em seu parágrafo 1º, será desde logo encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu regimento interno. Parágrafo 3º. Se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa para julgamento em conjunto,
Artigo 9. Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no regimento interno, os seguintes. Inciso 1. Relatório de gestão. Inciso 2. Relatório do tomador de contas, quando couber. Inciso 3. Relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas. Inciso 4. Pronunciamento do Ministro de Estado, supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do artigo 52 desta lei. Seção 2. Decisões em processo de tomada ou prestação de contas. Artigo 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou terminativa. Parágrafo 1º. Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. Parágrafo 2º. Definitiva é a decisão pela qual o tribunal julga as contas regulares com ressalva ou irregulares. Parágrafo 3º. Terminativa é a decisão pela qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos do artigo 20 e 21 desta lei. Artigo 11. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, o sobrestamento do julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando prazo na forma estabelecida no regimento interno, para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. Artigo 12. Verificada irregularidade nas contas, o relator ou o tribunal, inciso 1, definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado. Inciso 2. Se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida. Inciso 3. Se não houver débito, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Inciso 4. Adotará outras medidas cabíveis. Parágrafo 1º. O responsável cuja defesa for rejeitada pelo tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no regimento interno, recolher a importância devida. Parágrafo 2º. Reconhecida pelo tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo se não houver sido observada outra irregularidade nas contas. Parágrafo 3º. O responsável que não atender à citação ou à audiência será considerado rével pelo tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. Artigo 13. A decisão preliminar a que se refere o artigo 11 desta lei poderá, a critério do relator, ser publicada no Diário Oficial da União. Artigo 14. O tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício seguinte, aquele em que estas lhes tiverem sido apresentadas. Artigo 15.
Ao julgar as contas, o tribunal decidirá se estas são regulares com ressalva ou irregulares. Artigo 16. As contas serão julgadas. Inciso 1. Regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. Inciso 2. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Inciso 3. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. A linha A. Omissão no dever de prestar contas. A linha B. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. A linha C. Dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou ao antieconômico. A linha D. Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Parágrafo 1º. O tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 3, alíneas C e D deste artigo, o tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária. A linha A, do agente público que praticou o ato irregular. A linha B, do terceiro, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Parágrafo 3º. Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis. Subseção 1. Contas regulares. Artigo 17. Quando julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável. Subseção 2. Contas regulares com ressalva. Artigo 18. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará ou a quem lhe haja sucedido a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. Subseção 3. Contas irregulares. Artigo 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 57 desta lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução. Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 16, o tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 1 do artigo 58 desta lei. Subseção 4. Contas iliquidáveis. Artigo 20. As contas serão consideradas iliquidáveis quando caso fortuito ou de força maior, comprovadamente a lei ou a vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito a que se refere o artigo 16 desta lei. Artigo 21. O tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis
e o consequente arquivamento do processo. Parágrafo 1º. Dentro do prazo de 5 anos, contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da União, o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo referido no parágrafo anterior, sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consideradas encerradas, com baixa na responsabilidade do administrador. Seção 3. Execução das decisões. Artigo 22. A citação, a audiência, a comunicação de diligência ou a notificação far-se-á, inciso 1, mediante ciência do responsável ou do interessado, na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 2, pelo correio, mediante carta registrada com aviso de recebimento. Inciso 3, por edital, publicado no Diário Oficial da União, quando o seu destinatário não for localizado. Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será transmitida ao responsável ou interessado na forma prevista neste artigo. Artigo 23. A decisão definitiva será formalizada nos termos estabelecidos no regimento interno por acórdão, cuja publicação no Diário Oficial da União constituirá, inciso 1, no caso de contas regulares, certificado de quitação plena do responsável para com o erário. Inciso 2, no caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com determinação nos termos do artigo 18 desta lei. Inciso 3, no caso de contas irregulares. Alínea A. Obrigação de o responsável, no prazo estabelecido no regimento interno, comprovar perante o tribunal que recolheu aos cofres públicos a quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado ou da multa cominada, na forma prevista no artigo 19 e 57 desta lei. A linha B, título executivo, bastante para a cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável. A linha C, fundamento para que a autoridade competente proceda à efetivação das sanções previstas nos artigos 60 e 61 desta lei. Artigo 24. A decisão do tribunal de que resulte imputação de débito ou cominação de multa torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo, nos termos da linha B do inciso 3 do artigo 23 desta lei. Artigo 25. O responsável será notificado para, no prazo estabelecido no regimento interno, efetuar e comprovar o recolhimento da dívida a que se refere o artigo 19 e seu parágrafo único desta lei. Parágrafo único. A notificação será feita na forma prevista no artigo 22 desta lei. Artigo 26. Em qualquer fase do processo, o tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida na forma estabelecida no regimento interno, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais. Parágrafo único. A falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. Artigo 27. Comprovado o recolhimento integral, o tribunal expedirá quitação do débito ou da multa. Artigo 28. Expirado o prazo a que se refere o caput do artigo 25 desta lei, sem manifestação do responsável, o tribunal poderá, inciso 1, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável,
observado os limites previstos na legislação pertinente, ou, inciso 2, autorizar a cobrança judicial da dívida por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal, na forma prevista no inciso 3 do artigo 81 desta lei. Artigo 29. A decisão terminativa, acompanhada de seus fundamentos, será publicada no Diário Oficial da União. Artigo 30. Os prazos referidos nesta lei contam-se da data, inciso 1, do recebimento pelo responsável ou interessado. A linha A, da citação ou da comunicação de audiência. A linha B, da comunicação de rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa. A linha C, da comunicação de diligência. A linha D, da notificação. Inciso 2. Da publicação de edital no Diário Oficial da União, quando nos casos indicados no inciso anterior, o responsável ou interessado não for localizado. Inciso 3. Nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão ou do acordo no Diário Oficial da União. Seção 4. Recursos. Artigo 31. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla defesa. Artigo 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas, cabem recursos de: inciso 1, reconsideração. Inciso 2, embargo de declaração. Inciso 3, revisão. Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no regimento interno. Artigo 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no regimento interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 15 dias, contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Artigo 34. Cabe embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado ou pelo Ministério Público, junto ao Tribunal, dentro do prazo de 10 dias, contados na forma prevista no artigo 30 desta lei. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos 1 e 3 do artigo 32 desta lei. Artigo 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito uma só vez pelo responsável, seus sucessores ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 5 anos, contados na forma prevista no inciso 3 do artigo 30 desta lei, e fundar-se-á, inciso 1, em erro de cálculo nas contas, inciso 2, em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, inciso 3, na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. Capítulo 2. Fiscalização a cargo do Tribunal. Seção 1. Contas do Presidente da República. Artigo 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, na forma estabelecida no regimento interno, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 dias,
a contar de seu recebimento. Parágrafo único. As contas consistirão nos balanços gerais da União e no relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Seção 2. Fiscalização exercida por iniciativa do Congresso Nacional. Artigo 38. Compete ainda ao Tribunal, inciso 1, realizar, por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e nas entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Inciso 2. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre resultados de inspeções e auditorias realizadas. Inciso 3. Emitir, no prazo de 30 dias contados do recebimento da solicitação, pronunciamento conclusivo sobre matéria que seja submetida à sua apreciação pela Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 72 da Constituição Federal. Inciso 4. Auditar, por solicitação da comissão a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, ou comissão técnica de qualquer das casas do Congresso Nacional, projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade. Seção 3. Atos sujeitos a registro. Artigo 39. De conformidade com o preceituado no artigos 5º, inciso 24, inciso 71, incisos 2 e 3 do artigo 73, in fine, 74, parágrafo 2º, 96, inciso 1, a linha A, o 97, 39, parágrafo 1º e 2º e 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. O Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de: inciso 1, admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Inciso 2, concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial. Parágrafo único. Os atos a que se refere este artigo serão apreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 40. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, por sua ação própria e direta, ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, a adoção das providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando o prazo na forma estabelecida no regimento interno para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. Seção 4. Fiscalização de atos e contratos. Artigo 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe para tanto em especial. Inciso 1.
acompanhar pela publicação no Diário Oficial da União ou por outro meio estabelecido no regimento interno. A linha A lei relativa ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais. A linha B, os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como os atos referidos no artigo 38 desta lei. Inciso 2. Realizar por iniciativa própria, na forma estabelecida no regimento interno, inspeções e auditorias, de mesma natureza que as previstas no inciso 1 do artigo 38 desta lei. Inciso 3. Fiscalizar na forma estabelecida no regimento interno as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Inciso 5. Fiscalizar na forma estabelecida no regimento interno a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a município. Parágrafo 1º. As inspeções e auditorias de que trata esta seção serão regulamentadas no regimento interno e realizada por servidores da Secretaria do Tribunal. Parágrafo 2º. O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes da União o resultado das inspeções e auditorias que realizar para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas. Artigo 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto. Parágrafo 1º. No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para a apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado, supervisor da área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso 4 do artigo 58 desta lei. Artigo 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o relator ou o Tribunal, inciso 1, determinará as providências estabelecidas no regimento interno, quando não apurada transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou for constatada tão somente falta ou impropriedade de caráter formal. Inciso 2. Se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 3 do artigo 58 desta lei. Artigo 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Parágrafo 1º. Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos artigos 60 e 61 desta lei, decretar, por prazo não superior a 1 ano, a indisponibilidade de bens do responsável,
tantos quanto os considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. Artigo 45. Verificada a ilegalidade do ato ou contrato, o tribunal, na forma estabelecida no regimento interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados. Parágrafo 1º. No caso de ato administrativo, o tribunal, se não atendido, inciso 1, sustará a execução do ato impugnado. Inciso 2, comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Inciso 3, aplicará ao responsável a multa prevista no inciso 2 do artigo 58 desta lei. Parágrafo 2º. No caso de contrato, o tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de sustação e solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 3º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato. Artigo 46. Verificada a ocorrência de fraude, comprovada a licitação, o tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar por até 5 anos de licitação na Administração Pública Federal. Artigo 47. Ao exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, o tribunal ordenará desde logo a conversão do processo em tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no artigo 93 desta lei. Parágrafo único. O processo de tomada de contas especial a que se refere este artigo tramitará em separado das respectivas contas anuais. Seção 5. Pedido de reexame. Artigo 48. Da decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as seções 3 e 4 deste capítulo, caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do artigo 32 e no artigo 33 desta lei. Capítulo 3. Controle interno. Artigo 49. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Artigo 50. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Inciso 2. Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer. Inciso 3. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do artigo 8º desta lei. Artigo 51. Os responsáveis
pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 1º. Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão competente indicará as providências adotadas para evitar ocorrências semelhantes. Parágrafo 2º. Verificada a inspeção ou auditoria, ou no julgamento de contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal e provada a omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie nesta lei. Artigo 52. O ministro de Estado, supervisor da área ou autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá sobre as contas e o parecer do controle interno expresso e indelegável pronunciamento no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. Capítulo 4. Denúncia. Artigo 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. A denúncia será apurada em caráter sigiloso até que se comprove a sua procedência e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes mediante despacho fundamentado do responsável. Parágrafo 4º. Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. Artigo 54. O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 90 dias, a contar do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam concluídas as investigações. Artigo 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. Parágrafo 1º. Ao decidir, caberá ao Tribunal. Parágrafo 2º. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, civil ou penal em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. Parágrafo 3º. Ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria da denúncia, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Capítulo 5. Sanções. Seção 1. Disposição Geral. Artigo 56. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou responsáveis, na forma prevista nesta lei e no seu regimento interno, as sanções previstas neste capítulo. Seção 2. Multas. Artigo 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor atualizado do dano causado ao erário. Artigo 58. O tribunal poderá aplicar multa de 42 milhões de cruzeiros ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: inciso 1. Contas julgadas irregulares
de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do artigo 19 desta lei. Inciso 2. Ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Inciso 3. Ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário. Inciso 4. Não atendimento no prazo fixado sem causa justificada, a diligência do relator ou a decisão do tribunal. Inciso 5. Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. Inciso 6. Sonegação de processo, documento ou informação em inspeções ou auditorias realizadas pelo tribunal. Inciso 7. Reincidência no descumprimento de determinação do tribunal. Parágrafo 1º. Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do tribunal, salvo motivo justificado. Parágrafo 2º. O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado periodicamente por portaria da presidência do tribunal, com base à variação acumulada no período pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários da União. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre a gradação da multa prevista no caput deste artigo, em função da gravidade da infração. Artigo 59. O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União do artigo 57 desta lei, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento. Artigo 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades administrativas aplicáveis pelas autoridades competentes por irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado por um período que variar de 5 a 8 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Artigo 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia Geral da União, ou conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhes sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua restituição. 3. Organização do Tribunal. Capítulo 1. Sede e composição. Artigo 62. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e compõe-se de 9 ministros. Artigo 63. Os ministros, em suas ausências e impedimentos, por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, serão substituídos mediante convocação do presidente do tribunal, pelos auditores, observada a ordem e antiguidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antiguidade. Parágrafo 1º. Os auditores serão também convocados para substituir ministros, para efeito do decórum, sempre que os titulares comunicarem ao presidente do tribunal ou da Câmara respectiva a impossibilidade de comparecimento à sessão. Parágrafo 2º. Em caso de vacância de cargo de ministro, o presidente do tribunal convocará auditor para exercer as funções inerentes ao cargo vago, até novo provimento, observado o critério estabelecido no caput deste artigo. Artigo 64. Funciona junto ao Tribunal de Contas da União o Ministério Público na forma estabelecida nos artigos 80 a 84 desta lei. Artigo 65. O Tribunal de Contas da União disporá de secretaria para atender às atividades de apoio técnico e administrativo necessárias ao exercício de sua competência. Capítulo 2. Plenário e câmaras.
Artigo 66. O plenário do Tribunal de Contas da União, dirigido por seu presidente, terá competência e o funcionamento regulados nesta lei e no seu regimento interno. Artigo 67. O Tribunal de Contas da União poderá dividir-se em câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus ministros titulares. Parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Não será objeto de deliberação nas câmaras matéria da competência privativa do plenário, a ser definida no regimento interno. Parágrafo 2º. A competência, o número, a composição, a presidência e o funcionamento das câmaras serão regulados no regimento interno. Artigo 68. O Tribunal fixará o regimento interno, os períodos de funcionamento das sessões do plenário e das câmaras e o recesso que entender conveniente sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos. Capítulo 3. Presidente e Vice-Presidente. Artigo 69. Os ministros elegerão o presidente e o vice-presidente do Tribunal para mandato correspondente a um ano civil, permitida a reeleição apenas por um período de igual duração. Parágrafo 1º. A eleição realizar-se-á em escrutínio secreto, na última sessão ordinária do mês de dezembro, ou, em caso de vaga eventual, na primeira sessão ordinária após sua ocorrência, exigida a presença de pelo menos 5 ministros titulares, inclusive o que presidir o ato. Parágrafo 2º. O vice-presidente substituirá o presidente em suas ausências ou impedimentos e exercerá as funções de corregedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no regimento interno. Parágrafo 3º. Na ausência ou impedimento do vice-presidente, o presidente será substituído pelo ministro mais antigo em exercício no cargo. Parágrafo 4º. O eleito para a vaga que ocorrer antes do término do mandato exercerá o cargo no período restante. Parágrafo 5º. Não se procederá à nova eleição se a vaga ocorrer dentro de 60 dias anteriores ao término do mandato. Parágrafo 6º. A eleição do presidente precederá a do vice-presidente. Parágrafo 7º. Considerar-se-á eleito o ministro que obtiver a maioria dos votos. Não alcançada esta, proceder-se-á a novo escrutínio entre os dois mais votados, decidindo-se, afinal, entre esses, pela antiguidade no cargo de ministro do tribunal, caso nenhum consiga a maioria dos votos. Parágrafo 8º. Somente os ministros titulares, ainda que em gozo de licença, férias ou ausentes, com causa justificada, poderão tomar parte nas eleições na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 70. Compete ao presidente, dentre outras atribuições estabelecidas no regimento interno: inciso 1. Dirigir o tribunal. Inciso 2. Dar posse aos ministros, auditores, membros do Ministério Público, junto ao Tribunal e dirigentes das unidades da Secretaria, na forma estabelecida no regimento interno. Inciso 3. Expedir atos de nomeação, admissão, exoneração, remoção, dispensa, aposentadoria e outros atos relativos aos servidores do quadro de pessoal da Secretaria, os quais serão publicados no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribunal. Inciso 4. Diretamente ou por delegação, movimentar as dotações e os créditos orçamentários próprios e praticar os atos de administração financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao funcionamento do Tribunal. Capítulo 4. Ministros. Artigo 71. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1. Ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros,
ou de administração pública. Inciso 4. Contar mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Artigo 72. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos. Inciso 1. 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo plenário, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 2. 2/3 pelo Congresso Nacional. Artigo 73. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 anos. Parágrafo único. Os ministros do Tribunal gozarão das seguintes garantias e prerrogativas. Inciso 1. Vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração o disposto nos artigos 37, inciso 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 4. A aposentadoria com proventos integrais compulsoriamente aos 70 anos de idade ou por invalidez comprovada e facultativa após 30 anos de serviço contados na forma da lei, observada a ressalva prevista no caput in fine deste artigo. Artigo 74. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas da União, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Exercer cargo técnico ou de direção da sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe sem remuneração. Inciso 3. Exercer comissão remunerada ou não, inclusive em órgãos de controle da administração direta ou indireta, ou em concessionária de serviço público. Inciso 4. Exercer profissão liberal, emprego particular, comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista sem ingerência. Inciso 5. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou empresa cessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante. Inciso 6. Dedicar-se à atividade político-partidária. Artigo 76. Não podem ocupar simultaneamente cargos de ministros, parentes consanguíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o 2º grau. Parágrafo único. A incompatibilidade decorrente da restrição imposta no caput deste artigo resolve-se, inciso 1, antes da posse, contra o último nomeado, ou contra o mais moço, se nomeados na mesma data. Inciso 2, depois da posse, contra o que lhe deu a causa. Inciso 3, se ambos imputável, contra o que tiver menos tempo de exercício no tribunal. Título 5. Auditores. Artigo 77. Os auditores, em número de 3, serão nomeados pelo Presidente da República dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, mediante concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classificação. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício por mais de 10 anos de cargo da carreira de controle externo do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal constitui título computável para efeito do concurso a que se refere o caput deste artigo.
Parágrafo único. O auditor, quando não convocado para substituir ministro, presidirá a instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do plenário ou da Câmara, para o qual estiver designado. Artigo 79. O auditor, depois de empossado, só perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo único. Aplicam-se ao auditor as vedações e restrições previstas nos artigos 74 e 76 desta lei. Capítulo 6. Ministério Público junto ao Tribunal. Artigo 80. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, compõe-se de um procurador-geral, 3 subprocuradores gerais e 4 procuradores nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros, bacharéis em Direito. Parágrafo 2º. A carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União é constituída pelos cargos de subprocurador-geral e procurador, este inicial e aquele representando o último nível da carreira, não excedendo a 10% a diferença de vencimentos de uma classe para outra, respeitada igual diferença entre os cargos de subprocurador-geral e procurador-geral. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira far-se-á no cargo de procurador mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada nas nomeações a ordem de classificação, enquanto a promoção ao cargo de subprocurador-geral far-se-á alternadamente por antiguidade e merecimento. Artigo 81. Competem ao Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no regimento interno, as seguintes atribuições. Inciso 1. Promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal de Contas da União as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário. Inciso 2. Comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito verbalmente ou por escrito em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória a sua audiência nos processos de tomada ou prestação de contas e nos concernentes aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Inciso 3. Promover, junto à Advocacia Geral da União, ou, conforme o caso, perante os dirigentes das entidades jurisdicionadas do Tribunal de Contas da União, as medidas previstas no inciso 2 do artigo 28 e no artigo 61 desta lei, remetendo-lhes a documentação e instruções necessárias. Inciso 4. Interpor os recursos permitidos em lei. Artigo 82. Aos subprocuradores gerais e procuradores compete, por delegação do Procurador-Geral, exercer as funções previstas no artigo anterior. Parágrafo único. Em caso de vacância e em suas ausências e impedimentos, por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, o Procurador-Geral será substituído pelos subprocuradores gerais e, na ausência destes, pelos procuradores, observada em ambos os casos a ordem de antiguidade no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antiguidade, fazendo jus, nessas substituições, aos vencimentos do cargo exercido. Artigo 83. O Ministério Público contará com o apoio administrativo e de pessoal da Secretaria do Tribunal, conforme a organização estabelecida no regimento interno. Artigo 84. Aos membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Orgânica do Ministério Público da União pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar
e forma de investidura no cargo inicial da carreira. Capítulo 7. Secretaria do Tribunal. Seção 1. Objetivo e estrutura. Artigo 85. A Secretaria incumbe a prestação de apoio técnico e a execução dos serviços administrativos do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. A organização, atribuições e normas de funcionamento da Secretaria são as estabelecidas no regimento interno. Parágrafo 2º. O Tribunal poderá manter unidades integrantes de sua Secretaria nos Estados Federados. Artigo 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no Tribunal de Contas da União. Inciso 1. Manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de independência, serenidade e imparcialidade. Inciso 2. Representar a chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscalização, em casos de falhas ou irregularidades. Inciso 3. Propor a aplicação de multas, nos casos previstos no regimento interno. Inciso 4. Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. Artigo 87. Ao servidor a que se refere o artigo anterior, quando credenciado pelo presidente do tribunal ou por delegação deste, pelos dirigentes das unidades técnicas da Secretaria do Tribunal, para desempenhar funções de auditoria, de inspeções e diligências expressamente determinadas pelo tribunal ou por sua presidência, são asseguradas as seguintes prerrogativas. Inciso 1. Livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Inciso 2. Acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu trabalho. Inciso 3. Competência para requerer, nos termos do regimento interno, aos responsáveis pelos órgãos e entidades objeto de inspeções, auditorias e diligências, as informações e documentos necessários para a instrução de processos e relatórios de cujo exame esteja expressamente encarregado por sua chefia imediata. Artigo 88. Fica criado na Secretaria, diretamente subordinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo: inciso 1. A realização periódica de concursos públicos de provas ou de provas e títulos, para a seleção dos candidatos à matrícula nos cursos de formação requeridos para ingresso nas carreiras do quadro de pessoal do Tribunal. Inciso 2. A organização e a administração de cursos de nível superior e médio, para a formação e aprovação final dos candidatos selecionados nos concursos referidos no inciso anterior. Inciso 3. A organização e a administração de cursos de treinamento e de aperfeiçoamento para os servidores do quadro de pessoal. Inciso 4. A promoção e a organização de simpósios, seminários, trabalhos e pesquisas sobre questões relacionadas com as técnicas de controle da administração pública. Inciso 5. A organização e administração de biblioteca e de centro de documentação nacional e internacional sob doutrina, técnica e legislação pertinentes ao controle e questões correlatas. Parágrafo único. O Tribunal regulamentará em resolução a organização, as atribuições e as normas de funcionamento do Instituto referido neste artigo. Seção 2. Orçamentos. Título 4. Disposições gerais e transitórias. Artigo 90. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo Congresso Nacional na forma definida no seu regimento comum. Parágrafo 1º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Parágrafo 2º. No relatório anual,
O tribunal apresentará análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade. Artigo 91. Para a finalidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, e no artigo 3º, ambos da Lei Complementar 64, o Tribunal enviará ao Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos 5 anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição. Artigo 92. Os atos relativos à despesa de natureza reservada serão, com esse caráter, examinados pelo Tribunal, que poderá, à vista das demonstrações recebidas, ordenar a verificação in loco dos correspondentes comprobatórios na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 93. A título de racionalização administrativa e economia processual, e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito e cuja pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe possa ser dada a quitação. Artigo 94. É vedado a ministro, auditor e membro do Ministério Público, junto ao Tribunal, intervir em processo de interesse próprio, de cônjuge ou de parente consanguíneo ou afim, na linha reta ou na colateral, até o 2º grau. Artigo 95. Os ministros, auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, têm prazo de 30 dias, a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União, prorrogável por mais 60 dias, no máximo, mediante solicitação escrita para posse e exercício no cargo. Artigo 96. As atas das sessões do Tribunal serão publicadas na íntegra sem ônus no Diário Oficial da União. Artigo 97. As publicações editadas pelo Tribunal são as definidas no regimento interno. Artigo 98. O Boletim do Tribunal de Contas da União é considerado órgão oficial. Artigo 99. O regimento interno do Tribunal somente poderá ser aprovado e alterado pela maioria absoluta de seus ministros titulares. Artigo 100. O Tribunal de Contas da União poderá firmar acordo de cooperação com os Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, na forma estabelecida pelo regimento interno. Artigo 101. O Tribunal de Contas da União, para o exercício de sua competência institucional, poderá requisitar aos órgãos e entidades federais, sem quaisquer ônus, a prestação de serviços técnicos especializados, a serem executados em prazo previamente estabelecido, sob pena de aplicação da sanção prevista no artigo 58 desta lei. Artigo 102. Entidade competente do Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União, para os fins previstos no inciso 6 do artigo 1º desta lei, a relação das populações. Inciso 1. Até 31 de dezembro de cada ano, no caso dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 2. Até 31 de agosto de cada ano, no caso dos municípios. Parágrafo 3º. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado nos incisos 1 e 2 do caput, a criação de um novo estado ou município a ser implantado no exercício subsequente. Artigo 103. O Tribunal de Contas da União prestará auxílio à Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida do exame do endividamento externo brasileiro, nos termos do artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 104. Os ordenadores de despesas dos órgãos da administração direta, bem assim os dirigentes das entidades da administração indireta e fundações,
e quaisquer servidores responsáveis por atos de que resulte despesa pública remeterão ao Tribunal de Contas da União, por solicitação do plenário ou de suas câmaras, cópia das suas declarações de rendimentos e de bens. Parágrafo 1º. O descumprimento da obrigação estabelecida neste artigo ensejará a aplicação da multa estabelecida no artigo 58 desta lei, pelo Tribunal, que manterá em sigilo o conteúdo das declarações apresentadas e poderá solicitar os esclarecimentos que entender convenientes sobre variação patrimonial dos declarantes. Parágrafo 2º. O sigilo, assegurado no parágrafo anterior, poderá ser quebrado por decisão do plenário em processo, no qual fique comprovado enriquecimento ilícito por exercício irregular da função pública. Parágrafo 3º. A quebra de sigilo sem autorização do plenário constitui infração funcional punível, na forma do artigo 132, inciso 9, da Lei 8.112. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se à autoridade a que se refere o artigo 52 desta lei. Artigo 105. O processo de escolha de ministro do Tribunal de Contas da União, em caso de vaga ocorrida ou que venha a ocorrer após promulgação da Constituição de 88, obedecerá ao seguinte critério. Inciso 1. Na primeira, quarta e sétima vagas, a escolha caberá ao Presidente da República, devendo recair as duas últimas, respectivamente, em auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 2. Na segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e nona vagas, a escolha será da competência do Congresso Nacional. Inciso 3. A partir da 10ª vaga, reinicia-se o processo previsto nos incisos anteriores, observada a alternância quanto à escolha de auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal, nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Federal. Artigo 106. Aos ministros do Tribunal de Contas da União, que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria, com as vantagens do cargo, não se aplica a ressalva prevista no artigo 73 caput infine desta lei. Artigo 107. A distribuição dos processos observará os princípios da publicidade, da alternatividade e do sorteio. Artigo 108. Serão públicas as sessões ordinárias do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. O Tribunal poderá realizar sessões extraordinárias, de caráter reservado, para tratar de assuntos de natureza administrativa, interna ou quando a preservação de direitos individuais e o interesse público o exigirem. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, os atos processuais terão o concurso das partes envolvidas, se assim desejarem seus advogados, podendo consultar os autos e pedir cópia de peças e certidões dos mesmos. Parágrafo 3º. Nenhuma sessão extraordinária de caráter reservado poderá ser realizada sem a presença obrigatória de representante do Ministério Público. Artigo 109. O Tribunal de Contas da União ajustará o exame dos processos em curso às disposições desta lei. Artigo 110. No prazo de 90 dias, a contar da entrada em vigor desta lei, o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal de sua secretaria, com observância dos princípios constitucionais pertinentes, e especialmente das seguintes diretrizes. Inciso 1. Regime jurídico único. Inciso 2. Previsão das respectivas estrutura orgânica e atribuições. Inciso 3. Condicionamento como indispensável à investidura em cargo ou emprego, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
bem como em cursos organizados na forma preconizada no inciso 2 do artigo 88 desta lei. Inciso 4. Provimento dos cargos em comissão e funções de confiança por servidores do quadro de pessoal, exceto quanto aos gabinetes de ministro, do procurador-geral e de auditor em relação a um oficial de gabinete e a um assistente, que serão de livre escolha da autoridade, obedecidos os requisitos legais e regimentais. Inciso 5. Competência do tribunal para, em relação aos cargos em comissão e funções de confiança, alínea A, estabelecer-lhes o escalonamento, segundo a legislação pertinente. Alínea B, transformá-los e reclassificá-los em consonância com os parâmetros previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 6. Fixação da respectiva remuneração, observado os limites orçamentários fixados, os níveis de remuneração adotados para os servidores do Poder Legislativo e, no que couber, os princípios reguladores do sistema de pessoal da União. Parágrafo único. É vedada a nomeação para cargos em comissão e a designação para funções de confiança de cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de ministro ou auditor ou membro de Ministério Público junto ao Tribunal, em atividade ou aposentados há menos de 5 anos, exceto se admitidos no quadro próprio de pessoal mediante concurso público. Artigo 111. Os atuais cargos de subprocurador-geral, junto ao Tribunal de Contas da União, integrarão quadro em extinção, assegurados os direitos e observadas as vedações aplicáveis a seus titulares. Artigo 112. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 113. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto-Lei 199.